Amém. Uma tarde quente, né? Muito quente, graças a Deus. Nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração nessa tarde para compartilhar com vocês sobre gratidão. Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse tema. Eu tenho conversado muito com os meus filhos, com a minha esposa, mas muito mais do que com eles, com o meu coração. Tem sido um tempo de aprendizado. Naturalmente nós somos ingratos. Eu e minha esposa trabalhamos com casais, e quando você conversa com os pais, a maior reclamação dos pais em relação aos filhos é que os filhos são ingratos. Nada está bom para os filhos, tudo que o pai faz é pouco. Você vai conversar com os filhos, eles dizem: pastor, meu pai, nada está bom para o meu pai, tudo que eu faço para o meu pai é pouco, as notas que eu tiro são poucas. E eu fico imaginando Deus olhando para o nosso coração. Eu fico imaginando que no nosso coração, como um trono, um lugar de culto, de adoração, será que nessa mesa do Senhor tem gratidão? Será que quando nós cultuamos a Deus, Deus encontra gratidão? O Salmo 50 vai dizer que tudo que nós damos para Deus é porque Ele nos deu primeiro. Tudo. Qualquer coisa que você vai dar para Deus, você só pode dar para Ele porque primeiro Ele te deu. A única coisa que nós podemos dar a Deus que Ele não nos deu é um culto de ações de graça. E o Salmo 50, que é uma convocação maravilhosa, vai dizer que esse é o maior culto que você pode oferecer para Deus. É um culto de gratidão. Gratidão. Eu queria meditar sobre isso no Salmo 103, enquanto você abre o Salmo 103. E é impressionante que esse dia eu estava ouvindo um geriatra falando, e obviamente que a pergunta para ele era a seguinte: como que uma pessoa pode viver muitos anos? Como prolongar os seus dias? E ele estava falando sobre muitas coisas, alimentação, aquilo que a gente já sabe, exercício, mas daí ele partiu para a alma, e ele disse que uma das formas de alguém ter uma vida muito longa, ele falou, tem vários, mas eu vou citar apenas duas: não guardar ressentimento, não ter mágoas no coração, e ter uma atitude de gratidão. Segundo ele, cientificamente é comprovado que a gratidão aumenta a nossa imunidade. Você já pensou? Uma pessoa grata, nós vivemos numa sociedade insatisfeita, nós vivemos numa sociedade que vive se queixando, as pessoas reclamam de tudo, as pessoas conseguem transformar até coisas boas e tirar dali aspectos negativos. Eu encontrei uma pessoa agora, esses dias, no elevador, não tinha muito o que conversar, e eu gosto de conversar, E eu disse para ele assim: que bom, temos um feriado pela frente. Ele olhou para mim e falou: de que adianta, não tem dinheiro. E eu fiquei pensando, meu Deus, que feriado amargo que esse rapaz vai enfrentar, Porque a amargura está dentro dele. Irmãos, a ingratidão, ela tem uma filha. A filha da ingratidão é a amargura. Uma pessoa ingrata é uma pessoa amarga. Uma pessoa amarga é uma pessoa que ela vai ter um outro passo, vai descer um outro degrau mais profundo. Ela é uma pessoa que tem ressentimentos. É uma pessoa ressentida, uma pessoa ferida, machucada. Segundo os entendidos em psicologia, com certeza isso vai produzir doenças físicas. Eles vão chamar isso de doenças psicossomáticas, doenças que decorrem da alma. É como se o corpo olhasse para o seu coração, para a sua mente e falasse: não estou aguentando, é muito para mim. E o salmista, no Salmo 103, Davi sabendo disso, Davi sabendo da tendência, da luta do coração pela ingratidão, da luta da nossa alma por ter um coração que sempre se queixa, que murmura, que reclama, que tem tanta dificuldade de agradecer, ele escreve o Salmo 103 nessa perspectiva.
Esse salmo é uma exaltação da misericórdia de Deus. É importante a gente entender que a palavra misericórdia significa que Deus não dá aquilo que a gente merece. Pensa num pai com a vara, ele ia dar 10 varadas, aí porque ele é misericordioso, ele alivia, dá só uma. Isso é misericórdia. Misericórdia não dá o que a gente merece. Graça é Deus dar aquilo que a gente não merece, de bom. É graça. E misericórdia, Ele não dá aquilo que a gente merece. E esse salmo é interessante, porque do primeiro versículo e o versículo 2, ele vai usar 3 vezes a expressão bendize, bendize, bendize. Na verdade, o salmo todo, essa palavra bendizer, o verbo bendizer vai aparecer 7 vezes. Na Bíblia, qualquer texto, quando aparece a mesma palavra várias vezes, preste atenção, alguma coisa ele está querendo dizer. Por exemplo, João 15, 9 versículos, 11 vezes o verbo permanecer. Estuda lá que você vai ver que tem alguma coisa para falar para você sobre o verbo permanecer, sobre a perseverança dos santos. Mas aqui ele está dizendo, bendize. Olha o que diz o verso 1, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Preste atenção, que quando você bendiz, você lembra do que Deus fez. Quando você murmura, reclama e maldiz, o contrário de bendizer é maldizer, reclamar, murmurar, queixar, lamentar. Quando você inverte, você se esquece do que Deus fez. E facilmente nós nos esquecemos. Nós temos uma tendência. A pessoa está com uma crise financeira, você encontra ela e fala, como é que está? Ela diz, está tudo ruim. Está tudo ruim. Está uma droga. Você diz, mas qual que é o seu problema? É financeiro. Mas o seu rim está funcionando hoje? Deve estar, eu nem lembrei dele, né? O seu pâncreas está funcionando? Os seus olhos, seus ouvidos, a sua mente. Você comeu hoje, você dormiu. Tinha um teto para você deitar essa noite? Tinha uma cama? Você acordou, tinha pão sobre a mesa? E você vai falar que está tudo ruim só porque uma área da sua vida você está enfrentando uma luta? Irmãos, facilmente nós praticamos o pecado da murmuração. Você quer estudar um pouquinho sobre murmuração? Pega Êxodo, Deuteronômio, estuda lá. Vê o que aconteceu naquele deserto quando o povo começou a murmurar. A ira de Deus se acendeu contra aquele povo. A ira de Deus se manifesta contra a murmuração. Murmuração é uma insubmissão à soberania de Deus. Uma pessoa que murmura, que reclama de tudo, não é que sofre. Sofrer todos nós podemos. Você tem que ter o lugar certo para sofrer, com a pessoa certa. Você precisa ter gente para você repartir sofrimento, ser saudável. Está difícil teu casamento, está difícil uma área da sua vida, chama alguém sério, maduro em Deus, fala, senta aqui meu irmão, ora por mim, está doendo muito. Deus permite isso. Agora eu não estou falando de você compartilhar sofrimentos, eu estou falando daquela pessoa que está reclamando o tempo inteiro. Por isso que o Salmo vai dizer, bendize a minha alma, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Agora, corra seus olhos a partir do verso 3. A partir do verso 3, irmãos, até o verso 19, ele vai elencar, ele vai relacionar, ele vai alistar 26 motivos para você agradecer a Deus. 26 bênçãos que eu e você já recebemos e a gente se esqueceu. E você vai cavando e acha uma, é verdade, isso aqui é bênção. Outra aqui, olha outra aqui, olha outra aqui. E aí a sua alma começa a bem dizer. E aí você para de reclamar. E para encerrar, quando ele termina no verso 19, ele fala do reino que domina sobre tudo, o governo de Deus, que é o descanso maior do crente, saber que é um Deus soberano que dirige a nossa vida, e de que nada nos toca se Deus não nos permitir. Quando ele entra no verso 20, ele para de falar das bênçãos e volta para a alma e diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder,
que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. 22, bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. E ele termina exatamente como ele começa o salmo. Ele abre o paletó assim, né? Abre a blusa, olha lá dentro do coração dele e diz: ô alma, e você? Você vai continuar reclamando? Bendize a minha alma ao Senhor. Alma, fala bem de Deus. Alma, para de reclamar. Alma, glorifica, adora, reconhece quem é Deus. Irmãos, esse salmo é um convite a um culto de gratidão. É muito difícil o diabo conseguir provocar tentações em uma pessoa grata. É muito difícil. É muito difícil o nosso coração ceder à tentação de pecado se nós temos um coração grato. Se você é grato à sua esposa, grato ao seu marido, grato aos filhos, grato a Deus, grato pelo salário que tem, grato pela casa que tem. Irmãos, nós facilmente somos murmuradores, nada está bom. Esses dias eu fiquei impressionado, uma família cristã construiu uma casa magnífica, uma casa linda, 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 gastaram uma fortuna, depois mobiliou tudo, gastaram dinheiro enorme. E eu e a Vera fomos visitá-los, eles pediram para a gente fazer um culto lá de ações de graça, fomos mais cedo, e entramos por aquela casa, e desde o portão, a gente ia falando alguma coisa, a gente dizia: mas que sala linda, a mulher falava, mas ficou pequena. Aí eu dizia: mas olha que cozinha esplêndida, marido, mas gastou muito. Mas olha que quarto gostoso, não tem ventilação. E fui botando defeito, e eu tenho bastante liberdade com ele. Na saída eu falei: rapaz, por que você não dá essa casa para alguém? Vai morar numa casa de aluguel em qualquer lugar, porque isso aqui não vale nada. Vocês conseguiram destruir tudo que Deus deu aqui. Olha que casa que vocês estão morando e nada está bom. Não, pastor, que se fosse fazer agora, a gente ia fazer diferente, isso aqui ia mudar. Eu disse: é claro que a gente faria diferente. Mas e a gratidão? E o culto de ações de graça no nosso coração? E o reconhecimento? E aquela paz, sabendo que o vizinho tem mais, você tem menos, e quem abriu essa torneira foi Deus. E a gratidão de saber que um sobrinho seu ganha mais do que o seu filho, e na tua opinião ele merece menos, e você fala: Deus abençoe ele. Irmãos, a gratidão, ela previne um dos piores pecados que tem no nosso meio. Ele é tão feio que ninguém fala: a inveja. A gratidão é uma prevenção contra a inveja. Inveja é um pecado complicado. Inveja é fruto de gratidão. Inveja é tão complicado que eu nunca vi ninguém dar testemunho. Irmãos, ora por mim porque eu sou invejoso, eu preciso mudar nessa área. Já viu alguém fazer isso? Alguém chegou para vocês e disse: irmão, vem cá, ora por mim, eu estou com um problema sério aí. Rapaz, eu não posso ver ninguém bem, que eu tenho uma inveja que você não imagina. Chega a doer por dentro, assim, tanta inveja que eu tenho. Todo mundo já percebeu que ele tem, mas ele não admite. Nós não admitimos. A inveja é fruto da ingratidão. Inveja é um pecado que ofende a soberania de Deus. Você olha o que você tem, você olha o que o outro tem, quem deu para os dois foi Deus. Você olha para as coisas, olha para Deus, fala: o Senhor errou, o Senhor deu mais para o outro e menos para mim, o Senhor errou. A inveja é isso, a inveja é um questionamento da soberania de Deus. Irmãos, a torneira da providência, quem abre é Deus. O que você tem, quem te dá é Deus. E se alguém recebeu mais, dê glória a Deus. Cuidado, Salmo 37 vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. Mas voltando para o nosso Salmo, irmãos, dá uma olhadinha a partir do verso 3, quantas coisas ele vai dizer que nós temos que agradecer a Deus, que nós temos que cultuar a Deus, que bem dizer.
E ele começa falando sobre a maior bênção que eu e você temos. A maior bênção, qual é a maior bênção que nós temos, irmãos? O perdão dos nossos pecados. Não é? Você não estava debaixo da ira de Deus? Quem que era a nossa mãe? Vocês não sabem quem que era a nossa mãe? Paulo lá em Efésios fala, não fala? E todos nós éramos por natureza filhos da dona, a dona Ira era a nossa mãe. Ô pastor, que negócio complicado, o que é isso que a nossa ira? Era ira, sabe o que é a ira? O que significa isso? Que a ira de Deus ia cair na minha cabeça e na sua, por causa do nosso pecado, mas por causa da cruz do Calvário, a ira de Deus se desvia de nós e cai em Jesus Cristo. Jesus morre na cruz pelos nossos pecados. Por isso o salmista vai dizer: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, verso 3. Irmãos, só esse versículo aqui já era para a gente ser a pessoa mais grata do mundo, era para ser a pessoa mais feliz, e se sairia na rua rindo, e alguém perguntaria: o que foi, você ganhou na Mega Sena? Você dizia: mais do que a Mega Sena? O que aconteceu com você? Os meus pecados foram perdoados. Irmãos, se nós cremos em Deus, se nós cremos nas Escrituras, se nós cremos nos céus e na terra, se nós cremos no inferno, se nós cremos no julgamento de Deus, eu e você, nós estávamos indo para o inferno por causa dos nossos pecados, e Deus perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus. Por isso o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem perdoa os teus pecados. Já seria um motivo suficiente para eu e você ser grato, para eu e você viver adorando, alegres, contentes. Qual é a segunda bênção? Ainda no verso 3, ele diz: além de perdoar os pecados, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Esses dias eu estava ouvindo um especialista em infecção, infectologista, e ele estava dizendo que nenhum remédio cura, nenhuma vacina cura. Até assustei, um médico falando isso. Ele diz: na verdade, os remédios, eles são jogados no nosso organismo, claro que fruto de muita pesquisa, e o nosso organismo, a reação do nosso organismo em frente àquele remédio é que provoca a cura. E aí eu pensei na hora, no final das contas, seja com remédio, seja com médico, seja com qualquer coisa, toda cura provém de Deus. Fulano estava com câncer, fez quimioterapia e sarou. Não, ele estava com câncer e Deus o curou através da quimioterapia. Porque muitos fazem e não cura? Nossa, estava com uma dor de cabeça, tomei um remédio, aquele remédio me curou. Não, quem te curou foi o Senhor. Ele usou um remédio para te curar. Irmãos, a Bíblia está dizendo que todas as curas da nossa alma, do nosso corpo, do nosso físico, provém de Deus. O Deus da providência providencia toda a cura que nós precisamos. Por isso ele vai dizer: bendize a minha alma, bendize a minha alma. Ele é o nosso Redentor, verso 4. Nós estamos na terceira bênção, tem 26, estamos na terceira, mas eu não vou falar as 26 não, pode ficar tranquilo. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Olha que coisa linda o verso 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Verso 6, a gente se sente tão injustiçado, a gente precisa ler o verso 6, verso 6 vai dizer: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Aonde que está a nossa justiça, irmãos? Em Deus. E se nós fôssemos ler aqui, nós ficaríamos aqui a tarde toda, emendaríamos a noite falando, Manifestou os seus caminhos a Moisés, um Deus que se permite ser conhecido. Verso 8, o Senhor é misericordioso, é compassivo, longânimo, extremamente bom, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Verso 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Irmãos, Deus não tem calculadora.
É isso que esse versículo está dizendo. Deus não fica calculando. O Paulo Andrius fez 10 coisas boas hoje, fez 11 coisas ruins, então o saldo é negativo, ele vai ser punido. Hoje ele fez 5 boas, 4 erradas, sobrou 1, ele vai ter uma bênção. Irmãos, se Deus fosse usar justiça com a gente, todos nós seríamos destruídos. A nossa vitória é porque Deus nos trata segundo a sua misericórdia e a sua bondade. É isso. Nós cremos nisso. E eu gosto demais do verso 11, eu vou encerrar com o verso 11. Ele diz: porquanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu quero terminar com esse ponto porque ele é fundamental. Sabe o que Deus faz com a gente? O que a gente não consegue fazer com os outros. Deus separa o que nós somos do que nós fazemos. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus consegue separar. Ele olha para a minha vida e ele fala: o Paulo Andrius é uma coisa, os pecados dele é outra. Nós não. Vou dar um exemplo. O pastor Giovanni é meu amigo, a gente está junto, tem um ótimo relacionamento. A hora que ele pisar na bola comigo, se eu pisar na bola com ele, eu jogo ele fora com erro e tudo. Você me pergunta: pastor, cadê o pastor Giovanni? Vocês andavam tão juntos? Ih, que decepção. Pisou na bola comigo e acabou. Não quero nunca mais vê-lo na frente. A gente joga a pessoa e o erro fora. É como uma mãe que vai dar banho numa criança que está suja. Ela põe uma água, e quando ela põe a criança toda suja, lá suja a água, ela olha aquela cena, ela pega a bacia e joga a criança e a água tudo fora. Não, a mãe não faz isso. A mãe lava a criança, tira, troca aquela água, põe outra, troca até ficar limpinha, e a criança ela depois seca, beija, abraça, fica pertinho, dá carinho, aquece. Irmãos, Deus faz isso conosco. Ele separa, Ele distancia o nosso erro de nós. Você erra, Deus fala. Se a gente pensa, agora Deus vai me arrebentar. Não, se você se arrepender, Ele vai te perdoar, e vai te purificar de toda injustiça, e você vai ficar novo de novo. Nós não. Nós gostamos de alguém até essa pessoa errar com a gente. Quando erra com a gente pega ela, o erro, e joga fora. Nós não separamos os erros das pessoas. Nós que trabalhamos muito com casamento, isso é a coisa mais comum no casamento. Por isso que os sentimentos dentro do casamento é assim: de manhã ama, à tarde odeia, de noite ama, depois odeia de novo, quer ver perto, não quer ver nem na frente, quer mandar para longe, quer trazer para perto, porque nós agimos assim. Fez bem para a gente, vem para cá. Fez mal, vai para lá. Já pensou se Deus fizesse assim conosco, irmãos? É por isso que o salmista está dizendo: agradeça a maneira como Deus te trata. Deus separa o teu pecado de você. E quando você erra, Ele não passa a mão na tua cabeça, Ele te disciplina, você colhe os erros do seu pecado, todo pecado tem consequência, mas Ele não joga você fora porque você errou. Ele separa você da sua transgressão. Por isso que o salmista vai dizer muitos motivos para você agradecer ao Senhor, e você louvar o Senhor, e você ter um coração grato. Verso 13 vai dizer que Ele é um pai que se compadece do filho. Assim é o Senhor que se compadece de cada um de nós. E aí eu lembro de Mateus que diz: se vós que sois maus sabeis fazer isso, imagina Deus. Imagina Deus. Aleluia. A misericórdia do Senhor, verso 17, é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Louvado seja Deus. Nós podemos realmente concluir com o 19, que é o versículo do conforto. Se nós cremos no 19, irmãos, nós vamos ter uma paz no nosso coração. Olha o que diz o verso 19: nos céus estabeleceu o seu trono, e no seu reino domina sobre tudo. Jesus entendeu isso. Pilatos quis fazer uma negociata com Jesus, chegou nele e falou assim: você sabia que a tua vida está na minha mão, eu posso mandar matar e posso mandar soltar? Você sabia que você está na minha mão? Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, você está enganado, eu estou nas mãos do meu Deus, do meu Pai. Você só vai fazer alguma coisa se o meu Pai permitir. Jesus acreditava nesse versículo aqui.
Eu quero te convidar nessa tarde para você sair com esse versículo no seu coração. Acima do seu patrão, acima do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho, acima do governo do Brasil, acima do Temer, acima de tudo isso, nós não estamos nas mãos dos homens, nós estamos nas mãos do Senhor. Quem reina sobre tudo é o Senhor. Irmãos, vamos descansar nessa verdade. Vamos crer ao ponto de descansar, de que Deus está no controle de toda a nossa vida. É Deus. Tudo que está na nossa vida, tudo que acontece. Provérbios 3, capítulo 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Vamos ficar em pé e vamos orar. Bendiza ao Senhor aí onde você está. Agradeça a Deus. Comece a glorificar a Deus. Irmãos, vamos levantar aqui um momento, um culto de gratidão. Agradeça ao Senhor. Eu sei que você tem muita coisa para pedir, tanto que você está aqui. Pode pedir que Deus ouve. Mas agora eu quero te convidar para agradecer. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por todas as coisas. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela tua saúde, pela tua vida, pelas tuas pernas que te proporcionam você ficar em pé, pela tua saúde, pelo seu trabalho. Olha, irmãos, tem tanta coisa, pela salvação, pela fé. Quantas pessoas não creem, e você só está crendo porque o Espírito Santo de Deus depositou essa fé no teu coração. Agradeça ao Senhor. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Deus, tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, no nosso coração agora, há uma palavra de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glória ao seu nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por esse culto maravilhoso.